E tô aqui, primeiramente, humildemente, pedindo seu like, né? Que você curta, comente, compartilhe esse vídeo, para que a gente possa um dia, quem sabe, estar fazendo um trabalho maior, um trabalho grande, um trabalho que chegue a muitas pessoas, um trabalho, na verdade, muito clubista, de alguém que ama o Flamengo e que não é comprado por diretoria, nem tem nenhum vínculo com as cúpulas do clube, né? A gente sabe que hoje em dia isso é o que mais tem aí. Os caras são pagos para falar o que a diretoria quer que você ouça e não o que é verdade. Eu tô aqui para falar, não podia ser diferente, da contratação do Paulo Souza e a não vinda do Mister, né? Eu sinceramente, o meu plano A, né, o que eu queria mesmo era a vinda do Mister. Sim, claro, eu ainda vivo de uma memória afetiva que eu tive por 2019, como você, a maioria dos torcedores rubro-negros e brasileiros também que se apaixonaram em ver o Flamengo jogar tem. Eu tenho certeza que você gostaria de ver o Mister no Flamengo. Porém, querer não é poder. E eu vou aqui agora fazer alguns levantamentos para tentar botar na sua cabeça, como eu tive que botar na minha primeiramente, que talvez o Mister não fosse a melhor escolha para o Flamengo nesse momento. Por quê? Bom, primeiro, a gente queria o Mister por quê? Memória afetiva, nada mais do que isso. O Mister, o momento técnico do Mister é ruim. O Mister fez um trabalho horrível no Benfica. O Mister pediu os jogadores, o Benfica deu os jogadores, ele não fez os caras jogarem. Um exemplo de um jogador caríssimo que rendeu ao Benfica grandes cifras do clube, dos cofres do clube, foi o Cebola, o Cebolinha. E o jogador não se adaptou ao estilo, ele não fez temporadas boas, e, enfim. Né? Então, assim, essa é uma das coisas. O momento técnico do Mister não é bom, a gente sabe disso. Ele viria por uma memória afetiva. Né? Outra coisa, é bom lembrar que foi o Mister que em 2020, né, com o contrato assinado, deixou o Flamengo na mão. E com o contrato assinado e com jogadores contratados pela sua cúpula de futebol. Lembre-se, Gustavo Henrique e Léo Pereira são dois jogadores horrorosos que são resultados da pedida do Mister. Se o Mister ia fazer eles jogarem ou não ia, não interessa. O Mister pediu os caras e foi embora. E a gente ficou com essas duas pragas aí no elenco, entregando o jogo e tal. São tão pragas que Léo Pereira, em tantos anos de clube, não sei se 2 ou 3, não me falha a memória, acho que 2, né? 2, indo para 3 agora, não sei. Conseguiu fazer um jogo considerado impecável, que foi contra o Atlético Mineiro, ano passado, que não valia porcaria nenhuma, porque o título já estava praticamente na mão dos caras. Mas um jogo que ele fez sem ser contestado. O Gustavo Henrique dispensa comentários dois, na verdade. Não vou ficar aqui falando, porque o foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é Mister. Então o Mister, além de estar num momento técnico horrível, ter deixado a gente na mão em 2020, o Mister também tem um outro agravante. A pedida salarial dele foi muito grande. Eu não tenho muita certeza ali por alto. Eu não sei se foi 6 milhões de euros, eu não sei. Mas para um cara que estava, no caso, já com a sua iminência de despejo do Benfica, uma pedida salarial de 6 milhões para ele para uma comissão técnica de euros é um dinheiro muito alto. Eu não vou fazer essa conversão aqui porque eu sou péssimo de matemática, mas depois vocês fazem, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Né? E assim, o plano lá da diretoria foi o Mister, a torcida sempre gritou o nome do cara, eu acho que poderia pesar um pouco no lado afetivo. Ele não demonstrou em momento nenhum, você sabe disso, você que vem acompanhando, que gostaria de retornar ao Flamengo. Isso é real. Uma outra coisa que eu achei um pouco estranho foi a coincidência do Cuca ser mandado embora num dia, ser mandado embora não, perdão, do Cuca ter pedido licença do Atlético Mineiro, algo que a diretoria do Atlético Mineiro já devia ter conhecimento, e incrivelmente no mesmo dia o Mister entrega seu cargo no Benfica. Um cara que estava tão disposto a não entregar o cargo, o cara que botou o Benfica como barreira para não voltar ao Flamengo, um cara que dizia que tinha compromisso, simplesmente entrega o cargo após o Atlético Mineiro, que hoje em dia é um clube que detém grandes riquezas no futebol brasileiro, simplesmente ter o seu técnico ter entregado o seu cargo. Eu achei isso um pouco estranho, né? Pode ser uma coisa da minha cabeça, mas achei isso um pouco estranho. Então essas barreiras impostas pelo Mister, essas desmentidas de reunião e tal, me deixaram um pouco decepcionados com um cara que mesmo após tanto tempo ter feito um trabalho bonito, continua sendo ovacionado pela torcida em diversos jogos, né? Então assim, eu confesso que eu fiquei um pouco chateado, cara, fiquei bolado com essa parada, entendeu? E outra coisa que a gente precisa dizer aqui é que também não pode se deixar passar batido a incompetência da diretoria. Por quê? Porque o plano A era o Mister.
Bom, eu não sei até que ponto o Flamengo tinha o dinheiro pedido, quanto o Flamengo podia persuadir para que o Benfica liberasse o cara pedisse demissão do Benfica. Isso depende de um jogo de interesses muito grande que a gente nunca vai ter acesso. Mas se caso realmente tenha sido falta de vontade do Mister, eu acho que os diretores do Flamengo deveriam ir a público e sim, botar um pouco na conta do Mister, porque sempre essas coisas ficam meio subliminar e a gente nunca sabe quem é o verdadeiro culpado da história. Mas a verdade é, Jorge Jesus não queria treinar o Flamengo. E para você que, assim como eu, gostaria de ver Jorge Jesus no Flamengo, lembre-se do Parreira, que foi campeão do mundo em 94 e que fiascou em 2006 com uma seleção muito melhor. Você lembra do Filipão de 2002 e lembra do Filipão do 7-1 de 2014. São trabalhos que ora consistente, ora um lixo, né? Também temos exemplos ao contrário. Nós temos o Cuca, que foi campeão na primeira passagem dele, né, na passagem anterior ao Galo, e agora campeão de novo. Não quer dizer nada, né? Mas a vinda do Mister não seria uma garantia do Flamengo ganhar tudo. E também me lembro também de algumas outras coisas que me deixaram um pouco triste com o Mister. O Mister foi embora daqui em clima de festa, né? Churrasquinho e tal, tudo mais. E quando chegou no Benfica, ele disse que o Flamengo só ganhou o que ganhou por causa dele. Acho que não é bem assim. O Flamengo, ele chegou no Flamengo confiante, começou o início mal, e o Flamengo deu para ele toda a estrutura e material humano. Tudo que ele pediu foi dado e para ele poder trabalhar. Então acho que assim, acho que o Mister deveria baixar um pouco a bola dele. Ele se pôs um pouco acima do Flamengo, na minha opinião, sim. Você vai ouvir muita gente falando que não, diretoria incompetente, não sei o quê, mas a opinião de verdade é, o Mister estava se achando estrela demais, sim. E vamos lá. Outro ponto também que deve ser destacado nessa não vinda do Jorge Jesus para o Flamengo, né? Apesar das desmentidas de reuniões e tal, a entrega do cargo aí após o Flamengo, me soou também como um meio de pirraça, você tá me entendendo? Porque o Jorge Jesus, na verdade, ele não tem mercado em Portugal, porque ele é um traidor, na verdade, considerado traidor lá. Isso aqui no futebol brasileiro não tem muito, vários técnicos são multicampeões por diversos clubes, mas lá eles têm muito isso. E ele não é um técnico do primeiro escalão do futebol europeu. Então, assim, hoje o Jorge Jesus tem espaço aqui na América do Sul. Talvez na Arábia, talvez numa Turquia. Mas na Alemanha, na Inglaterra, na Itália e na Espanha, que são as quatro escolas de futebol mais caras, mais evidentes, ele não tem espaço em nenhum clube de lá. Né? Então eu acho que ele deveria ter olhado melhor para o maior clube do mundo, que é o Flamengo. Né? E tendo em vista isso tudo, muito contrariado, o torcedor vai ter que engolir a vinda do Paulo Sousa. Né? O Paulo Sousa que passou por grifes muito pequenas, né? Campeão húngaro, campeão de israelense, né? Talvez não deve ser algo muito difícil de ser, porque são lugares onde o futebol não é a tradição, não é o principal esporte do local. A gente está vindo, na verdade, com uma experiência. A gente tem que ser sincero para te dar essa informação. Ele vem para começar a carreira, né? Porque nem na seleção da Polônia, na verdade, a Polônia também é uma seleção de pouca expressão, nunca foi campeão mundial, nunca figurou entre as grandes da Europa. Tem sim um dos melhores, se não o maior centroavante da década, o Leva, né? O Lewandowski, mas isso não quer dizer nada, né? Um cara sozinho não consegue jogar, né? Bom, e o estilo de jogo do Paulo Sousa é uma incógnita ainda perante o futebol, porque a gente não sabe se ele tem um jogo mais reativo, um jogo mais ativo. Por quê? Porque a gente nunca viu ele liderar um bom material humano. Né? Dizem que na Fiorentina ele fez um trabalho ótimo, conseguindo levar a Fiorentina ao 5º lugar do campeonato italiano, do ano que ele passou por lá. Sendo que isso seria a mesma coisa que, vamos botar assim, que o Vojvoda conseguiu no Fortaleza, levar o Fortaleza a 4º lugar, tendo outras equipes aí de muito mais tradição e tal. Cara, é um grande trabalho? É, mas isso não quer também me dizer nada. Ou o cara é campeão, ou o cara não é campeão. Fazer um grande trabalho não garante nada, né? E assim, o que eu tenho para te dizer como torcedor é que o Jorge Jesus, ele foi uma grata lembrança, né, para mim, foi o cara que me proporcionou os melhores momentos da minha vida, como torcedor, desde de 94 que eu acompanho futebol. O Mister é um cara realmente muito querido, né? Mas nada era garantido, ele não quis vir para o Flamengo. E que a gente tem a Paulo Sousa, devemos apoiá-lo,
devemos dar crédito. É um cara que parece ser vibrador, é o tipo de técnico que o Flamengo precisava. É o cara que chuta a porta do vestiário, é o cara que bota dedo na cara do jogador. Pelo menos pelo que eu vi, ele é esse tipo de jogador, o cara que inflama vestiário. Porque ninguém merece mais Domi, Rogério Ceni, o Renato Gaúcho. Foram 3 técnicos extremamente incompetentes. O único deles campeão, o Rogério Ceni, foi campeão com tacadas de sorte incrível. Pênalti, né? Onde o Diego Alves brilhou. Um campeonato brasileiro aí que a gente teve que torcer para outro clube. E eu acredito que o Paulo Souza é melhor do que esses 3. Né? Melhor que o Jorge Jesus? Não sei. E tem mais. Dia 20 de janeiro é a final da Supercopa do Brasil. Se o Mister realmente for para o Galo, a gente já vai poder ter a primeira chance de dar uma paulada na cabeça do Coroa. Porque o Paulo Souza de um lado dirigindo o Flamengo, Mister do outro lado dirigindo o Galo. Você imagina que coisa, hein, cara? A vida reserva cada coisa bacana pra gente. Então, assim, galera, eu tô fechado com o Paulo Souza agora. Se o cara for mal, eu vou criticar. Esse é o papel do torcedor, esse é o papel de qualquer um que respira futebol. Você não pode ficar passando porque agora eu tô aqui apoiando, eu não posso chegar mais na frente e não posso mais criticar o cara. É isso. O Mister não era uma garantia de trabalho bem feita, de títulos e tal. Seria também uma outra aposta, tendo em vista que o grande trabalho do Mister foi no Flamengo. Então a gente tem que botar isso na cabeça, tem que levantar a cabeça. Agora a gente tem que estar fechado com o Paulo Souza, tem que ir pro estádio gritar o nome do cara sim. Porque não adianta botar pressão sem ver o trabalho do cara. Deixa o cara trabalhar, pô. Fazer o quê? É o que a gente tem agora. Não adianta, tem uma porção de jornalistas aí, cara, que vão tentar te convencer de que a diretoria fez merda e tal. Eu acredito que a diretoria foi muito incompetente se ela não conseguiu realizar o plano A dela, né? Mas vamos ser sinceros, a culpa foi só dos caras? Se os caras podiam botar uma arma na cabeça do Mister, só pede... Não. Inclusive o Mister falou que não ia pedir demissão, que ia com o Benfica, e não foi verdade. Então é isso que eu quero que você, torcedor, entenda. Beleza, galera? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá ficando muito longo. Curta, compartilha, comenta. Não vamos ser reféns do Jorge Jesus. A gente sobreviveu à saída do Zico do Flamengo. O Zico e o Flamengo na década de 80 parecia que era uma coisa só. E o Zico foi para a Itália, voltou da Itália, terminou aqui, foi para o Japão e o Flamengo continuou vitorioso, continuou com a sua massa, continuou dando alegria, continuou dando susto. E nós estamos aqui até agora. Não é por causa de um técnico que foi muito bem sucedido que a gente não pode ter um outro, pô. Fala sério, galera. Vamos começar a se ligar, beleza? Irmão, obrigado aí pela atenção de quem viu o vídeo. Saudações rubro-negras. Eu amo o Flamengo e ano que vem eu tô fechado com o Paulo Souza. É nóis.